Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira. Às quartas-feiras temos o privilégio de conversarmos e meditarmos a respeito da Palavra de Deus. Hoje vamos concluir uma série que iniciamos já há algumas semanas. Estamos conversando já há algum tempo sobre a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vimos que essa oração possui uma estrutura muito fácil de ser percebida e, quando identificada e assimilada, nos ajuda a compreendermos a profundidade, bem como a beleza da oração dominical. A oração do Pai Nosso começa com uma invocação inicial, Pai Nosso que estás nos céus, e depois dessa invocação vem 6 pedidos, sendo que o 6º e último pedido é aquele que encontramos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, na primeira parte do versículo 13, que diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Hoje quero conversar com você um pouco a respeito desse assunto, a respeito da tentação e a respeito de como podemos vencer a tentação. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, e esse mundo pecaminoso nos bombardeia continuamente com a realidade do pecado e com os seus desdobramentos, com as suas consequências. Nós conseguimos ver, enxergar facilmente o pecado nesse mundo caído, nas estruturas da sociedade. Conseguimos ver com facilidade o pecado nas outras pessoas e conseguimos ver com facilidade, ou deveríamos ver com muita facilidade, o pecado em nós mesmos. A verdade é que o maquinário da natureza humana, da natureza moral do homem, está visivelmente para todo mundo ver, fora de engrenagem. A 6ª petição, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, fala da proteção de Deus de forma muito encorajadora. À primeira vista, orar, livra-nos do mal, parece pedir para que Deus nos mantenha longe de problemas. Mas não é só isso. Aqui Jesus nos ensina a implorarmos, a rogarmos ao Pai para que nos livre das tentações que podem nos conduzir ao pecado, que podem nos fazer pecar contra o Senhor. Essa petição é a expressão de uma alma redimida, que despreza e que teme ao pecado e que quer escapar de todas as possibilidades de cair nele, preferindo evitar a tentação, livra-nos do mal, a precisar vencer a tentação. Essa petição é um pedido contra a presunção humana, contra um falso sentimento de segurança. Essa oração, essa 6ª e última petição da oração dominical, revela ao mesmo tempo desconfiança em relação a nós mesmos. Deus, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não vou obedecer a sua lei. A 6ª petição mostra essa desconfiança em relação a nós mesmos e ao mesmo tempo revela confiança em relação a Deus. Senhor, com a tua ajuda, vou conseguir viver de acordo com a tua vontade, preciso do Senhor. Gostaria nesse momento de citar 2 textos bíblicos. Peço a gentileza de que você acompanhe na sua Bíblia a leitura desses textos e depois da referência a esses 2 textos vou propor um 3º texto, uma outra passagem bíblica para expandirmos o nosso conhecimento, a nossa compreensão a respeito do tema nessa ocasião. O primeiro texto é Tiago, capítulo 1, versículo 13. O segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Você que já localizou o texto, acompanhe a leitura de Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga:
sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. É importante que a gente guarde isso no nosso coração. Deus não tenta ninguém. Deus prova as pessoas, Deus prova seus filhos, sim, mas Deus não tenta ninguém. O segundo texto é 1 Coríntios 10, versículo 13. Veja só o que encontramos nessa preciosa passagem do Novo Testamento. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse versículo me anima e me chateia ao mesmo tempo. Me anima porque Deus me promete a superar o pecado e a dor que me alcançar. Todavia, esse mesmo tempo que me anima, me chateia, porque se pequei no passado, se desisti no passado, se fiquei desanimado no passado, é porque não fiz uso de todo o recurso espiritual que estava disponível para mim. Mas a vida deve seguir. A graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. Graças a Deus por isso. Finalmente, quero concentrar esse último momento da nossa conversa, da nossa meditação, fazendo algumas considerações sobre o texto de Mateus, capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia, no 4º capítulo do Evangelho de Mateus. Vamos proceder nesse momento à leitura dos 11 primeiros versos desse 4º capítulo. Encontramos nessa passagem a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4 diz o seguinte, o texto sagrado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ser tentado não é sinônimo de cair em tentação. Podemos resistir à tentação. O texto bíblico diz que imediatamente após o seu batismo no Jordão, Jesus foi sujeito ao teste mais rigoroso pelo qual um ser humano já passou. Ser humano, porque no cristianismo bíblico admite-se que misteriosamente, gloriosamente, Jesus é 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. É o mistério da encarnação do Filho de Deus. Diz a Escritura que Jesus foi dirigido pelo Espírito de Deus para sair das margens do Jordão e ir para as terras altas adjacentes onde se localizava o deserto da Galileia. Lugar ermo, lugar inóspito, caracterizado pelo terreno acidentado, pedregoso e pelo vento quente e seco. Imagine Jesus sentado numa rocha. Sua roupa está suja,
depois de 40 dias de caminhadas, de orações, de jejuns. Sua barba está desfeita, seu rosto, seu corpo encontra-se em estado de inanição. Nesse instante de severa fragilidade, Jesus é tentado por Satanás. Transforma essas pedras em pães. Seria tão fácil para Jesus fazer isso? Ademais, qual é o pecado de transformar pedras em pães? Que erro pode existir em matar a fome de alguém? Que coisa mais lícita é querer matar a própria fome? Afinal de contas, por que Jesus precisou ser tentado por Satanás? Por que Jesus foi tentado pelo diabo? A razão da tentação de Jesus encontra-se com o seu papel de novo ou segundo Adão. Jesus, como perfeito representante da raça humana, tomou sobre si todas as obrigações impostas ao homem pela aliança e pela lei divina. Nos pródromos da humanidade, Deus firmou uma aliança com Adão, prometendo suas bênçãos a ele e a sua posteridade, prometendo seus favores, sob a exigência de obediência completa e integral. O ponto central é que Adão, na condição de representante dos humanos, não agiu isoladamente, pelo contrário, exerceu sim sua função de representante de toda a humanidade. A consequência de sua falha foi a sua própria morte e falência espiritual, bem como dos seus descendentes. Portanto, todos nós somos, do ponto de vista moral e espiritual, falidos. No entanto, apesar da falha humana, Deus não abandonou a gente. Deus veio ao encontro dos pecadores na pessoa e obra de Jesus. Contudo, para a efetivação da obra salvadora havia uma exigência. A justiça perfeita de Deus necessitava, exigia satisfação e reparação do erro humano por meio do sacrifício de um representante da raça humana que não tivesse pecado. Como ninguém na terra dava conta do trabalho, o próprio Filho de Deus se encarnou para viver por nós, cumprindo toda a lei de Deus no meu e no seu lugar, e para morrer por nós, pagando o preço da redenção. Dessa forma, e apenas dessa forma, Jesus pôde assumir sua função de segundo Adão. Portanto, era necessário Jesus passar pela tentação e vencê-la, a fim de justificar o homem pecador. Gosto muito de um livro escrito pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. O título desse livro, bem apropriado para a nossa conversa dessa ocasião, é Tentação. Nesse livro, o teólogo alemão afirma o seguinte: a Escritura Sagrada, a rigor, trata de duas histórias de tentação. A tentação dos primeiros seres humanos e a tentação de Jesus Cristo. Tudo mais que aconteceu e acontece está sob a influência dessas duas histórias de tentação. Ou somos tentados em Adão, e aí será a nossa queda, ou somos tentados em Cristo, e aí será a queda de Satanás. Diante dessas realidades, eu queria destacar, a partir desse texto de Mateus capítulo 4, 3 verdades que podemos aprender. A primeira delas é que uma característica da tentação é promover despropósito. Veja o versículo 3. Visto que és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Naquele instante, Jesus, verdadeiro homem, foi tentado. A sutileza da tentação é que ela vem pelas vias normais da existência. Apresenta-se como uma possibilidade absolutamente natural e apropriada. Geralmente a tentação surge oferecendo as desculpas necessárias e razoáveis para o indivíduo ceder mais facilmente a elas e para justificar-se diante dos demais. Aliás, os momentos mais fortes da tentação estão sempre nos extremos. Ou quando a gente está muito
próximo daquilo que é ilícito ou quando estamos muito próximos do Senhor e empenhados em buscá-lo. Jesus estava, de acordo com o evangelista Mateus, há muito tempo sem comer. Ele estava com fome. E a proposta de Satanás vem ao encontro da necessidade de Jesus. Jesus come. Transforma, já que você tem poder, essas pedras em pães. Satanás, repare bem, quer jogar a divindade de Jesus contra a sua humanidade. Satanás instiga a carne contra o espírito. E esse é o padrão de Satanás até hoje. Observamos, portanto, que a tentação procura encontrar uma brecha, uma fragilidade no indivíduo. A tentação possui essa característica de nos assaltar nos nossos pontos fracos. Você sabe quais são os seus pontos fracos e eu sei quais são os meus muitos pontos fracos. A tentação procura sempre, pretende sempre provocar essa luta entre carne e espírito. E quantas vezes nós não nos encontramos nessa tentação? Ela ocorre justamente quando o casamento não vai bem, quando a conta bancária não vai bem e por aí vai. O diabo procura tentar Jesus no nível da sua obediência ao Pai, não no nível da sua consciência de ser filho. A tentação naquele caso seria Jesus usar o seu poder como filho de Deus para o atendimento dos seus próprios desejos, seus próprios fins, em vez de ser obediente ao Pai. A versão moderna dessa tentação encontra-se na teologia do conforto e da realização pessoal. Encontramos nesse texto uma severa crítica à religião do filho mimado, tão comum em nossos dias, que imagina que seu papel como filho é o de ser servido pelo pai. Essa é a característica da religiosidade contemporânea. Esse tipo de espiritualidade é bastante comum numa sociedade tão consumista, que não consegue compreender por que alguém que tem recursos passa fome e não transforma pedras em pães. A tentação de Jesus não era de comer. Já estava na hora dele comer. Já estava na hora dele interromper o seu jejum. A tentação, aqui, é mais sutil. Era usar o seu poder como mágica, como simples técnica, capaz de promover o próprio bem e atender aos próprios desejos. Temos aqui a tentação de não submeter a própria conduta ao projeto de Deus. Um dia, pouco tempo depois, Jesus mostrou seu poder, multiplicando pães e peixes. Segunda lição que aprendemos aqui, a tentação sempre pretende promover dúvida. Veja os versículos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Com a permissão do Todo-Poderoso Deus, o diabo conduziu Jesus ao pináculo do templo, ou seja, ao muro exterior de todo o complexo do templo. Os historiadores falam que esse lugar estava a cerca de 150 metros de altura, lugar alto e movimentado, uma vez que o templo era o centro da sociedade judaica. Satanás bem sabia que havia entre os judeus uma superstição, uma tradição não bíblica de que o Messias seria visto sendo carregado por anjos no templo. Se Jesus atendesse à proposta de Satanás, todos acreditariam nele. E o que todo religioso quer são pessoas que acreditam nele. A maneira pela qual Satanás faz suas propostas sempre se relaciona com a dúvida se tu és o Filho de Deus, e por aí vai. A atividade satânica tenta sempre negar e contradizer a palavra de Deus. Essa estratégia de Satanás é utilizada, é empregada desde o Éden.
E esse ataque à palavra de Deus ocorre ainda hoje. Toda a tentativa de relativizar ou de contradizer as Escrituras são, na verdade, um ataque de Satanás à pureza da palavra. Terceira e última lição que aprendemos com o texto de Mateus capítulo 4. É característica da tentação promover facilidades no presente que se transformam em dificuldades no amanhã. É característica da tentação promover facilidades no presente que vão se tornar amanhã em dificuldades. Na última tentação, na última proposta satânica, nós encontramos o seguinte nos versos 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Onde fica esse monte? A Bíblia não diz. Portanto, podemos interpretar essa localização de forma figurada. Contudo, o ponto que merece destaque é o seguinte: o diabo oferece para Jesus um caminho mais fácil. Eu te darei todo o domínio. Não é que o diabo possua alguma coisa. O reino de Satanás é um reino parasitário, ele não possui nada. E utiliza-se por um breve período de algo que não lhe pertence. Jesus ganharia, como ganhou, todo o domínio ao final de sua missão redentora. Contudo, o diabo quer lhe oferecer um caminho mais fácil. Satanás propôs para Jesus um atalho. Você não precisa passar pela cruz a fim de ser coroado, a fim de ser exaltado. Eu vou oferecer isso para você. Nós estamos acostumados com atalhos, seja nas rodovias, seja no computador, estamos acostumados com atalhos. No entanto, no que diz respeito ao nosso comportamento ético e moral, os atalhos devem ser evitados. Cada coisa tem seu tempo. Por exemplo, o casal de namorados sofre a tentação do atalho quando considera experimentar coisas próprias da vida matrimonial antes da hora. É possível passar pela tentação do atalho quando, na hora de declarar o imposto de renda, a gente tenta dar um jeitinho para ver um dinheirinho a mais. No entanto, aquilo que é facilidade no presente pode se transformar em dificuldade no amanhã. Concluindo essa nossa conversa, devemos resistir ao diabo apelando sempre para a Escritura, como fez Jesus 3 vezes consecutivas. É por isso que precisamos meditar na palavra de Deus e ter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Descansemos, portanto, seguros no fato de que Jesus, como representante do seu povo, prestou vicariamente a obediência que Adão, como representante da humanidade, deixou de prestar. Recebamos conforto do fato de que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que, tendo sido ele mesmo tentado, está habilitado a socorrer-nos em nossas próprias tentações. Observemos que, ao negar dar ouvidos a Satanás, Jesus recebe as mesmas bênçãos que Satanás lhe oferecera, mas em um sentido muito mais glorioso e sublime. Finalmente, quero concluir efetivamente essa devocional, afirmando que com a nossa imaginação, nós transformamos pedras em pães todos os dias. Na nossa imaginação, nós saciamos os nossos desejos de realização, vingança, reconhecimento, satisfação. Porém, Cristo nos faz adequados. Assim, não precisamos da nossa imaginação para nos afirmarmos às custas dos outros. Nossa imaginação santificada pode e irá vencer nossa imaginação corrupta. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra e pelas preciosas lições que aprendemos ao
considerarmos a Escritura nessa ocasião. Ó Pai, livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. É a nossa oração. É a oração que aprendemos com Teu bendito e glorioso Filho. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.